Quando eu fui falar para vocês a primeira vez para fazer a busca na base Pedro, eu falei para vocês acessarem a base Pedro, para vocês virem aqui em New Search e montar e colocar aqui o pico de vocês, tá? Pico de vocês que é o paciente, a terapia, a contraterapia e o desfecho, tá? O desfecho pode ser ROM, pode ser... Opa! Ó, dei Enter sem querer aqui. Eu fui apagar. Pode ser o Disability, tá? Foi dessa forma que eu ensinei vocês a fazer a busca na base Pedro. Monta o pico, né? Para pacientes com dor no ombro, o exercício é mais eficaz que o ultrassom para promover melhora da função, né? E aí o disability é o termo que a gente utiliza para função em inglês, né? Meu pico, paciente, é o ombro. Eu posso especificar, eu posso colocar capsulite adesiva. Deixa eu ver como é que se escreve capsulite adesiva, que senão eu passo vergonha aqui. Mas eu posso colocar a capsulite adesiva. Capsulite adesiva. Ou ombro adesivo capsulite. Deixa eu ver se aparece assim. Ou ombro congelado, né? Para quem quiser em português. Deixa eu ver se assim vai. Ah, foi. Ó, adesivo capsulites. Ah, que legal. Capsulite adesiva, mas como eu conversei com vocês anteriormente, eu prefiro colocar o meu paciente o mais abrangente possível para que eu possa ter resultados para atender aquela minha demanda. Eu posso falar capsulite adesiva, só que se eu falar ombro, olhando as revisões sistemáticas, dependendo da avaliação que eu fiz, e principalmente das principais problemas que reduzem a função do meu paciente, um tratamento para capsulite adesiva, um tratamento para manguito rotador, por exemplo, podem atender ao mesmo objetivo. Tá? Então, é assim que nós montamos o nosso pico e é assim que eu coloco no motor de busca do Pedro. Tá? Hoje, galera, vamos olhar para uma outra dimensão. E eu também vou explicar da forma mais simples, que é a maneira de eu fazer a busca no Advanced do Pedro. Tá? O Advanced é o seguinte, eu vou fazer uma busca muito mais específica. Esse Advanced é utilizado se você quer buscar um trabalho específico, se você quer encontrar esse trabalho de maneira específica no Pedro, ou se você quer ser mais específico na sua busca com relação ao perfil do seu paciente. Tá? Aqui embaixo, match all search terms ou any search terms. Quem já fez revisão sistemática na graduação sabe que a maneira como eu faço busca por trabalhos científicos altera os resultados. Mas ainda assim, o mais abrangente é quando eu deixo selecionado nessa caixa, no ends. Tá? Aqui eu não mexo, do jeito que aparece na tela eu deixo. Return é a quantidade de estudos que eu quero que apareça por aba. Tá? Então eu quero que apareça 50 estudos por página, 20 estudos por página, 10 por página, assim sucessivamente. Beleza? E aí aqui é o seguinte, eu vou cuidar da primeira parte do rolê e aí as outras partes são um pouco mais detalhadas, a gente não vai precisar usar elas por agora, mas a primeira linha, title, eu utilizo quando eu quero buscar um trabalho específico, um título específico, tá? Por exemplo, tentar ver aqui, ó. Tem um trabalho que eu quero saber se ele existe na plataforma Pedro, se foi indexado, e qual nota que ele tem. Por exemplo, no caso de um trial, qual nota que ele tem. Então o que eu faço? Opa, deu errado. Deu errado porque deve ter algum espaço. Ah, tem espaço aqui, ó.
Às vezes quando eu copio do PDF vem espaço extra. Viu algum espaço extra. Ó, tem vários. Ah, não vai virar. Mas assim, quando eu quiser saber se um trabalho específico tá na base Pedro, e se ele tem alguma classificação, alguma nota, alguma coisa, eu entro com o título aqui. Ou eu posso pesquisar por palavras presentes no meu título para saber se tem algum artigo com aqueles termos no título ou no resumo. Tá? É para isso que eu utilizo essa primeira linha aqui. Beleza? Eu acho que não tem mais nenhum espaço, deixa eu ver. Aí, ó, agora foi. Por quê? Abstract é resumo e title, título. Então eu quero saber quais trabalhos o Pedro encontra contendo essas palavras no resumo ou no título. Tá? Se eu colocar a hora aqui, eu acho que o hora é mais abrangente. Mas enfim, eu costumo sempre deixar no end aqui que ele vai mais específico porque eu quero. Mas se vocês quiserem fazer uma busca utilizando o Pico ou utilizando terapias específicas para saber se tem ou não alguma coisa no Pedro, eu venho no Abstract Title e coloco o termo. Beleza? Além disso, eu tenho outros campos aqui, ó. E esses campos, eles refinam a minha busca. Se eu não quiser pesquisar diretamente na primeira linha, eu posso ver as opções que tem em cada campo. Tá? Eu vou começar de baixo para cima para facilitar o tipo de trabalho que eu vou encontrar e ou posso, vai, de cima para baixo tanto faz, mas vai. Primeira linha, o Pedro vai me dar algumas opções de terapia, tá? Algumas opções de terapia utilizadas na fisioterapia e, consequentemente, presentes na plataforma, presentes no banco de dados. O problem é o meu desfecho, é o meu outcome, tá? Então aqui eu vou ter alguns dos outcomes que mais aparecem também no meu banco de dados do Pedro, para que eu possa seguir com a minha busca, tá? Ver se algum desses outcomes aqui, por exemplo, compreendem ou estão de acordo com as perdas funcionais ou o que eu encontrei do meu paciente na minha avaliação, tá? Ou que correspondem ao problema atual do paciente. É diminuição de força muscular? É dor? É fraqueza muscular? Fraqueza muscular, diminuição de força, né, burro? É fraqueza muscular? Paciente que está afastado do trabalho? Tá? Assim sucessivamente. Nesse problem eu tenho alguns dos outcomes que mais aparecem. Body part é a parte do corpo que eu estou querendo um tratamento específico. Tá? Então aqui vai ter cabeça ou cervical, membro superior, ombro, ou uma seção específica do meu ombro. Deixa eu só ver o que significa esse girdle aqui. Aqui, ó, girdle. Ao contrário. Ah, deve ser cintura escapular. Deve ser algum termo para substituir cintura escapular. Shoulder girdle, cintura do ombro, deve ser algum termo para substituir cintura escapular. Antebraço ou cotovelo, mão ou punho. O que é chest? Eu sei que é baú, peito, região do peitoral. Nos jogos aparece chest como baú. Espinha torácica, região lombar, períneo, quadril, membro inferior ao joelho, pé ou tornozelo, enfim. Aqui eu tenho diversas partes do meu corpo, caso eu queira encontrar tratamentos específicos para uma região do meu corpo. Subdiscipline é a área da fisioterapia que eu quero pesquisar, então cardio, ergonomia, saúde da mulher específico, gerontologia,
doenças musculoesqueléticas, neuro, oncologia, orto, pediatria, esportiva, tá? As áreas específicas que eu estou fazendo a pesquisa do meu trabalho. E method é o tipo de trabalho. O guideline, né, que são os guias práticos, que é quando experts juntam todas as revisões e fazem um documento único com recomendações, o que tem de mais atual das evidências para aquela patologia, para tratar aquela patologia. Guideline, nós vamos mexer com guideline no estágio. Tá? Se aparecer guideline, nós vamos sentar, aprender a utilizar no estágio. Por hora, vamos focar em revisão sistemática e ensaio clínico. Tá? Revisão sistemática, systematic review, clinical trial, ensaio clínico randomizado. Beleza? Então eu consigo ir utilizando essas caixas aqui para poder direcionar minha busca. Aí depois eu tenho caixas mais específicas. Se eu quero, por exemplo, encontrar trabalho específico de um tipo de autor, tá? Por exemplo, o Chris Maher, que é um dos caras que fundaram a plataforma e é um dos caras, um dos pesquisadores mais ferrados na área de fisioterapia no mundo. E o cara tem 98 trabalhos aqui na plataforma, publica pouco esse cara, né? Se eu quero fazer uma busca pelo título, apenas pelo título do texto, para saber se eu acho especificamente aquele título. Data de publicação. Score, se eu quero um score específico do Pedro, se eu quero só estudos nota 10, se eu quero estudos nota 9, 9 e 10 no caso, nota 7 para cima e assim sucessivamente, tá? É isso. Vamos fazer aqui rapidão, então, uma busca utilizando o Advanced para a gente poder ter esse método. Lembrando, chegou mais gente aí? Chegou galera, quase a sala inteira aqui agora. Boa noite, galera que chegou depois, tá? Tô ensinando como que eu faço uma busca no avançado do Pedro, tá? Só lembrando, só ressaltando, utilizando o modo simples ou utilizando o modo avançado em todas as nossas atividades. Todas as nossas atividades, seja seminário ou seja estágio. Eu preciso fazer o pico. Eu preciso criar o pico. Eu posso colocar todo o pico segmentado aqui, ó, na busca simples, ou eu posso dividir o pico aqui no avançado. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos tentar, né? A gente já teve uma vez que a gente tentou e não deu certo encontrar trabalhos específicos para tratar trabalhadores ou pessoas que ficaram doentes no trabalho. Hoje a gente vai tentar fazer isso de novo. Deixa eu colocar aqui o número de resultados, o máximo que der para caber. Primeiramente, problem. O problem é o meu outcome. O problem é o desfecho que eu quero tratar. Tá? Como hoje é trabalhador, eu vou Reduced Work Tolerance. Body part. Body part. Colocar o ombro, cintura escapular, membro superior. Tá? Área. Bom, isso vai aparecer tanto em músculo esqueletal quanto orthopedics. Mas aqui, ó, eu já tenho o meu desfecho. Aqui eu já tenho o meu paciente. Eu já tenho o P e o O do pico. Tá? Topic. Tá, aqui no caso, dor crônica. Isso aqui a gente não precisa mexer, não. Método, que tipo de trabalho eu quero primeiro, tá? Nós sempre partimos das revisões para os trials. Das revisões para os trials. Então eu vou pesquisar revisão. Beleza? Tá, beleza. Terapia.
Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Fitness Training, Health Promotion, Splitting, Skill Training, State Training, alongamento, mobilização, manipulação e massagem. Eu vou nesse aqui, ó. Alongamento, mobilização, manipulação e massagem. Como aqui eu não tenho campos específicos para intervenção e contra-intervenção, aqui eu vou colocar um conjunto de intervenções que eu quero descobrir se tem na plataforma para tratar afastamento do trabalho, reducer work tolerance, traduzindo ao pé da letra seria redução da tolerância ao trabalho ou incapacidade para o trabalho. Para tratar incapacidade no trabalho de pessoas acometidas pelo no membro superior. Tá? Então, o meu paciente, o meu P do pico, é o membro superior, mais especificamente ombro, ou membro superior, ou cintura escapular. A minha intervenção e a minha contra-intervenção vai estar na linha do therapy, que pode ser várias ou pode ser uma só. Beleza? E o meu desfecho está aqui no problem. O meu desfecho está aqui no problem. Se eu quiser, eu posso colocar a área para procurar trabalhos específicos daquela área, ou eu posso só rodar a minha pesquisa direto. Lembrando que quanto mais tópico eu adiciono, mais específica fica a minha pesquisa e mais difícil fica de eu achar meus resultados, tá? Mas vamos colocar aqui, vamos ver o que a gente acha do que a gente tem aqui, ó. Ó, 23 revisões sistemáticas, algumas inclusive que eu já extraí para a gente poder trocar uma ideia. Claro, eu vou precisar ler o título e ver se enquadra com o meu objetivo, porque eu estou pesquisando com o meu pico, e é por isso que tem que ter pico, independente se eu faço a busca no Search Sample ou no Advanced. Tem que ter o pico. Por quê? Podem vir trabalhos que não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando. Não tem nada a ver, mas veio com aquelas palavras. A palavra-chave pode estar na palavra-chave, pode estar em outra parte do texto, e não tem nada a ver com o que eu estou pesquisando. Tá? Quero ser mais específico, vou pesquisar só na parte de músculo esquelético, vamos ver se... Ó, já reduziu o número de trabalhos. Já vieram 16 trabalhos. Vou pesquisar na parte de ortopedia, da orto, grande ortopedia, vieram 6 trabalhos, tá? Então, quanto mais tópico eu coloco aqui no meio, mais específica fica a minha busca. Facilita para eu encontrar o que eu quero, só que se eu não encontrar o que eu quero, como tudo na prática baseada em evidência, eu tenho que ser o mais abrangente possível, tá? Então é dessa forma que nós vamos utilizar, caso alguém queira utilizar, para pesquisar o material para os seminários desse semestre, e serão 2, um em preventiva e outro em fisioterapia e reumatologia. E no próximo ano, caso eu queira fazer a busca do tratamento do meu paciente, tá? Tem esse método, ou então tem a busca simples de sempre, que foi a que eu mostrei para vocês no começo da aula. Eu monto o meu pico, coloco o meu pico, letra minúscula, monto o meu pico, coloco o meu pico, ó, terapia, contra-terapia, e o desfecho, eu vou colocar a disability que está relacionada à perda de função, tá? Todos os caminhos vão levar à montanha. Escolham aquele caminho que funciona melhor para vocês, tá? Independente do caminho, tem que ter o pico. Tem que montar o pico tem que estar bonitinho. Pode colocar aqui no Simple ou pode arriscar no Search. Bom, vamos lá então. Aula passada, no final da aula, eu conversei com a Carol, a Caroline, mais especificamente, que eu falo Carol, pode ser tanto a Ana Carolina quanto a Caroline. Eu falei com a Caroline. Eu falei com a Sala, na verdade, né? Buscando perfis de trabalhadores ou dos
os trabalhadores mais frequentes que se tem Assis. Aí eu falei de professor, porque eu vi que assistem várias faculdades, além das escolas secundaristas. Tem enfermeiro, enfermeira, o pessoal falou que tem bastante. Entregador, motorista. E foi citado que tem bastante vendedor na cidade. Tá? Beleza. E aí, assim, bastante vendedor. Quais são os problemas, por exemplo? Eu perguntei para a Carol os problemas que ela acha que os trabalhadores na cidade terão. Ela falou, vou falar de vendedor, que eu sou vendedora, tudo, pá. Dependendo da época, nós temos dor. Dor nas pernas, dor... Eu perguntei de dor na coluna também, né? Então vamos colocar dor, membros inferiores, vamos ser um pouco mais específico. Vamos colocar aqui lombar, cervical também. Membros inferiores, lombar e cervical, onde nós tínhamos maior incidência de dor. Perfeito. E aí é o seguinte, galera. Quando eu fui fazer a minha busca, primeiramente eu busquei trabalhos, artigos, no caso, o tipo de artigo, revisões, que propusessem tratamento fisioterapêutico para o trabalhador em específico. Já tínhamos feito isso, uma parte semelhante, para fisioterapia e reumatologia, mais especificamente abordando ginástica laboral e ergonomia, que são as terapias mais utilizadas, né? Tem escola de postura também, mas a gente dedicou só um tópico para falar de escola de postura e também para propor soluções para tratamento de dor lombar. Agora, volto para a questão do trabalhador. Né? Eu pensei, não é possível que não dê para a gente fazer nada, mano. Não é possível. E eu encontrei trabalhos que me levam a resultados semelhantes, e eu encontrei trabalhos que me levam a resultados diferentes do que eu tinha visto anteriormente. Que eu ia perguntar pro Danilão. Eu lembro que ele trabalha no hospital, mas não lembro a função dele. Eu queria saber quais são os problemas na área que ele trabalha que as pessoas mais relatam, ou se tem algum problema específico que ele chegou a apresentar em virtude do trabalho dele. Que eu lembro, eu sei que tem uma galera que trabalha em diversos projetos, ou então trabalha nos empregos, mas assim, eu lembrei primeiramente da Caroline e do Danilo. Se o Danilo aparecer aí, quiser compartilhar com a gente, Danilão, vai ser muito bem-vindo. Bom, então beleza. Eu vou levar em consideração o que, para exemplo e para a gente seguir na nossa aula, o que a Caroline passou. Então a Caroline percebeu dor, membro inferior e alguma dor na região do tronco, mais especificamente lombar. Eu vou adicionar cervical, dependendo da função, né? Mas ela falou que dor, principalmente membro inferior, é o que os vendedores e o pessoal que trabalha na loja dela mais apresenta. Então, como eu não sei ao certo qual que é o tipo mais frequente de trabalhador, qual que é o perfil, perfil de trabalhador mais frequente, eu vou focar no vendedor e eu vou deixar tópicos que eu sei que serão abrangentes para as outras profissões, tá? Professor, professor, dependendo, pode vir a desenvolver dor e redução da função no membro superior também, né? Algumas lesões por esforço repetitivo no punho, no cotovelo, no ombro, dor lombar, dor nos membros inferiores, dependendo da carga horária, do ritmo de aula, principalmente professor que dá aula em rede pública do ensino básico, do ensino médio, né? Rede particular também, mas rede pública você acaba às vezes pegando uma quantidade muito grande de aula em várias escolas, é muito cansativo. Ensino superior cansa também, mas ensino superior é um pouco mais de boa também, né? Você não faz tanto esforço para falar também, tudo, enfim. Então vamos lá.
Dor nos membros inferiores, na lombar e na cervical vai abranger as outras profissões, tá? Nós vimos que, atualmente, quando eu faço o levantamento de trabalhos, e aí são esses trabalhos aqui, ó, saúde do trabalhador, eu fiz essa divisão. Trabalhos para conceituar o problema e trabalhos para poder propor o tratamento, tá? Quando eu faço esse levantamento em saúde do trabalhador, o que está se utilizando no Brasil atualmente é escola de postura, ginástica laboral, ergonomia e alguns programas preventivos para lesões musculoesqueléticas, tá? O problema que a gente tem que resolver é isso, vamos ver o que a gente acha. Primeiro trabalho, finalmente. Condicionamento físico como parte de uma estratégia para retorno do trabalho para reduzir a ausência por doença em trabalhadores com dor lombar, tá? Então, o que esse artigo, essa revisão está se propondo? Observar se aqui possivelmente é programa de exercício. Exercícios voltados para melhorar o condicionamento físico faz com que os trabalhadores que têm dor lombar possam retornar o mais rápido possível ou até mesmo reduzir o tempo de afastamento por dor lombar, tá? Esse condicionamento físico faz parte de um programa para acelerar o retorno desse trabalhador. Então, o tal trabalhador aqui, ele teve dor lombar e se afastou, tá? Alguns lugares, alguns autores observaram que determinadas empresas eu tenho programas de tratamento, de trabalho, de exercício, o que quer que seja, para acelerar a recuperação desse cara e esse cara poder voltar ao trabalho, tá? Então esse estudo está querendo propor isso, verificar a efetividade desses programas de aceleração da recuperação do paciente com dor lombar para retorno ao trabalho, para verificar se a adição de um trabalho de condicionamento físico contribui de alguma forma para esse retorno ao trabalho, tá? Como tudo nas nossas aulas, vamos direto para os resultados. Eu tenho alguns resultados aqui já no corpo do texto, vamos dar uma olhada. Vou aumentar aqui para todo mundo poder observar. Começa no 2? Ah, tá. Ele vai pinçar alguns trabalhos e aí depois no final tem aquele monte de forest plot. Aqui ele vai colocar, acho que os principais, tá? Então aqui, o que é esse cal? Já começo eu me perdendo. Care as usual. Tratamento convencional. Tratamento médico, quando você tem dor lombar sem ser tratamento fisioterapêutico. Então você passa no médico, ele te passa a medicação, dá alguns dias de afastamento para você poder repousar e voltar ao trabalho, tá? Então aqui eles estão testando se a adição de um trabalho de condicionamento físico intenso associado ao tratamento usual, a esse tratamento médico, quando eu vou no médico, pego um remédio, pego um atestado e fico em casa, se adicionar um trabalho de condicionamento físico facilita para os trabalhadores voltarem mais rápido pro trabalho. Beleza? O desfecho, time to return to work. Tá? Então, no caso, o desfecho é o quão mais rápido ele consegue retornar, fazendo uma terapia ou fazendo outra. Tá? Então, esse trabalho de condicionamento físico mais o tratamento usual contra só o tratamento usual, deixa eu só olhar aqui para ver se não toca aqui na linha do zero. Se eu fizer o tratamento usual, ou se eu fizer o tratamento usual e adicionar um tratamento de condicionamento físico, o meu paciente vai voltar no trabalho ao mesmo tempo, tá? Aqui no caso quer dizer que os dois vão ter a mesma efetividade
para recondicionar o meu paciente para o retorno ao trabalho. Próximo resultado. Ó, condicionamento físico intenso versus tratamento com exercício multidisciplinar. Provavelmente é algum exercício voltado especificamente para dor lombar. Como é Multidisciplinary Exercise Treatment, então deve ser controle motor e exercícios do tipo. Então aqui ele está vendo só o condicionamento físico intenso, tá? No caso seriam exercícios para fortalecimento de dor lombar intensos, contra exercícios multidisciplinares específicos. Ó, aqui eu tenho a comparação com 3 meses de follow-up, que é esse FU aqui, follow-up, 6 meses, 12 meses e um pool total dos 3 períodos. Então é curto, médio e longo prazo. Bom, a curto prazo tem só um estudo, mas ele conseguiu tirar o pool aqui. Médio prazo, só um estudo. Longo prazo, os 2 estudos. Aparentemente esse bege fez médio e longo prazo e o cool só curto e longo prazo, a avaliação. E aí na hora que eu faço um pool de todos os segmentos, eu tenho um pool geral aqui embaixo. Ó, isso aqui é legal. Ele tirou um pool de todos os estudos, a curto, médio, todos os resultados dos estudos, a curto, médio e longo prazo juntos, para saber se de um modo geral o condicionamento físico intenso foi superior ao exercício multidisciplinar. E pelo nosso pool aqui, ó, ele é superior a curto e a longo prazo, para fazer o meu trabalhador voltar mais rápido no trabalho, se recuperar e voltar mais rápido, do que um programa multidisciplinar de exercícios. Tá? Então, no geral também, levando em consideração os 3 pools, os 3 períodos, o condicionamento físico foi mais efetivo em relação ao exercício para fazer o meu trabalhador voltar mais rápido para o trabalho. Em relação ao tratamento usual, ó, ele avalia a médio e longo prazo, no caso, respectivamente, 6 e 12 meses, não teve diferença. Agora, quando eu comparo a eficácia do condicionamento físico isolado com o exercício, condicionamento físico faz o meu trabalhador se recuperar e voltar mais rápido ao trabalho. Próximo pool aqui. Ó, aqui, condicionamento físico intenso versus tratamento usual para trabalhadores com dor lombar crônica. Dor lombar. Deixa eu só ver se ele destaca que tipo de dor lombar que é nos outros. Ó, dor lombar subaguda. Dor lombar subaguda. Tanto tratamento usual quanto o condicionamento físico e tratamento usual subagudo, quanto só o condicionamento físico contra o exercício multidisciplinar. Aqui a gente está falando de dor subaguda, tá? Aquela dor que vai durar de 3 a 6 meses aproximadamente, depois ela some de novo. Agora a gente está falando já de dor lombar crônica, tá? Comparando 3 meses curto prazo e aí depois longo prazo de 12 meses e de 24 meses. Os caras fizeram um acompanhamento de 3 meses, 1 ano e 2. Bom, 3 meses só teve esse estudo que observou, fez esse tipo de comparação de condicionamento físico com o tratamento usual para dor crônica. Não teve diferença. 1 ano para dor lombar crônica já teve uma galera aqui, ó. Já teve uma galerinha aqui, ó. Apesar dos tamanhos de efeito tocarem a linha do zero, o pool, chamar o VAR aqui rapidão, não, o pool não toca a linha do zero. O pool não toca. E em 1 ano, 24 meses, até tem um estudo aqui que se destaca,
mas somando o pool dos outros não toca. Uma informação que eu queria adicionar aqui, gente, tá? Uma informação que eu queria colocar é vocês percebem aqui, ó, que eu tenho um dado. Esse dado pode estar como em percentual, aqui nessa tabela está em weight, e dependendo da revisão, eu posso ter aqui escrito participants, ou eu posso ter a letra N relacionado a número, tá? O que acontece? Estudos que têm a maior quantidade de participantes têm um peso maior em relação a estudos que têm uma menor quantidade de participantes, tanto no resultado em si, quando levando em consideração no forest plot. Tá? E aí, um dado novo. Muito provavelmente, os estudos que têm um tamanho de efeito menor e uma maior concentração da média, o quadradinho vermelho, azul, verde maior, se vocês olharem, esse estudo ele tende a ter uma quantidade maior de participantes. Tá? Porque do ponto de vista estatístico, como o Brito já falou para vocês, quanto mais participantes eu tenho, menor é a variabilidade dos meus dados e mais precisa é a minha média. Quanto menos participantes eu tiver, mais variados serão os meus dados, tá? E menos preciso é o meu resultado, tá? Então, estudos que têm mais participantes, obrigatoriamente, terão um peso ou terão uma influência maior na hora de eu montar o pool, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós podemos notar que eu tenho estudos com peso maior e esse peso aqui está relacionado à quantidade de participantes, ou seja, são estudos pequenos, com uma amostra pequena, tanto da terapia A quanto terapia B. E os estudos com peso maior são estudos com amostra maior, tanto a terapia A quanto a terapia B. Beleza? E aí, esses caras, na hora que eu vou considerar o pool, eu não considero só se eu tive um resultado melhor para terapia A ou terapia B. Eu levo em consideração também a quantidade total de pacientes e, acima de tudo, a quantidade de pacientes em cada estudo. Então, os estudos que têm mais participante, eles também tendem a influenciar mais na formação do pool, tá? Eles tendem a influenciar mais a formação do pool. Então aqui, ó, ainda que todo mundo toque a linha do zero, mas quando eu reparo na presença da média dos estudos que têm mais peso, essa média de estudos ela está localizada no lado favorável ao condicionamento físico intenso. Então, na hora que eu formo o pool, ainda que ninguém aqui não toque, ainda que todo mundo aqui toque a linha do zero, todo mundo toca, o meu pool, ele, deixa eu dar um zoom aqui, ele não vai tocar a linha do zero, tá? Em virtude da influência dos estudos com maior peso em relação ao resultado dos estudos com menor peso, tá? Então vai ter trabalho que vai ter weight, vai ter trabalho que aqui vai ter escrito N, vai ter trabalho que vai ter escrito participants, vai ter trabalho que vai dizer quantos participantes tem na terapia A e quantos tem na terapia B de cada estudo. E esse dado é importante para a gente saber o peso do estudo e quanto maior for a amostra, mais confiável é o meu resultado também. Tá? Tá, voltando aqui para o nosso resultado inicial, então, condicionamento físico intenso versus tratamento usual, eu vou no médico, o médico me dá um remédio, me dá um afastamento. A longo prazo, e aí eu estou falando de 12 meses, condicionamento intenso vai fazer os meus trabalhadores se recuperarem e retornar ao trabalho mais rápido comparado ao tratamento usual. Nas outras extremidades, ainda que haja tendência, tocou a linha do zero, quer dizer que os dois têm a mesma eficácia, tanto a curto prazo para paciente com dor lombar crônica, quanto a longo prazo, nesse caso, levando em consideração 2 anos, né? Aquela coisa que ainda que eu tenha uma tendência, mas aquilo lá que o skunk já canta, bola na trave, não altera o placar. Tocou na linha do zero,
tocou na nossa divisória entre as duas terapias, nada feito. Então aqui, condicionamento físico para dor lombar vai ter resultados positivos até um ano após a alta, até um ano após a aplicação da terapia. Vamos lá. Mais um dado aqui, ó. Comparando condicionamento físico intenso versus programa de exercício para dor lombar crônica. Ó, então agora eu já não vou comparar mais com o tratamento usual. Eu vou comparar esse condicionamento físico intenso, pode ser um programa de exercício, provavelmente é um programa de fortalecimento mais intenso, para trabalhadores com dor lombar crônica, comparado com um programa de exercício específico. Pode ser um exercício simples ou um exercício direcionado. Médio e longo prazo. Ah, aqui toca a linha do zero, tá pixelado, toca. A médio e a longo prazo, um ano, não tem resultado, mas a longo prazo, 2 anos no caso, tem um resultado bom, tá? Tem um resultado bom. E aqui só que aqui, como eu só tenho um estudo, todo o peso está dividido nesse estudo. Então eu não consigo saber qual estudo, eu não consigo ter um resultado mais fidedigno para essa comparação. Eu só tenho um estudo e eu só levo em consideração o peso dele, tá? Ó, aqui em cima eu já tenho estudos com peso maior. Ó, por exemplo, o Meyer tem peso de 32,2%. Ele teve 16 voluntários no programa de condicionamento físico intenso e 15 no programa de exercício, tá? Agora o Roche, ele tem um peso maior porque ele teve 42 participantes no condicionamento intenso e 41 no programa de exercício, tá? É isso. Ah, não, tô falando besteira. Apaga. Aqui ele tá levando em consideração. É, não, é isso, é o número. Aqui é a média de desvio padrão do resultado que ele encontrou. É, média de desvio padrão do resultado que ele encontrou. Aqui ele tá levando, aqui é o N da galera. Então, em virtude disso, o peso do Roche é maior. É isso mesmo, o número de participantes. Em virtude disso, o peso do Roche é maior. Na hora que eu olho aqui embaixo, ainda que eu tenha, aqui eu tenho uma maior quantidade de participantes de todos os estudos comparando, peso parecido, o meu pool aqui toca a linha do zero, ele leva em consideração a média fidedigna de todos os 3 estudos. Agora aqui em cima, o primeiro estudo do Roche, ele influencia mais fortemente o pool do que o primeiro estudo do Meyer, tá? E aqui embaixo a gente só tira a conclusão com base no estudo do Bendix, tá? Então, a longo prazo, longuíssimo prazo, 24 meses, esse protocolo do Bendix trouxe resultados melhores comparado ao programa de exercício, mas só um estudo para a gente fica difícil tirar a conclusão. Ó, condicionamento físico versus condicionamento físico intenso com CBT. O que é esse CBT? Ah, Behavioral Treatment. Aqui, Behavioral Treatment, em inglês eles traduzem para tratamento comportamental, que seria a reeducação que nós fazemos aqui no Brasil. Então, quando eu vou fazer reeducação postural, que eu vou ensinar meu paciente a postura correta, posicionamento do ombro, posicionamento da coluna, que eu agora não estou fazendo, vocês também não estavam fazendo o que eu sei, agora se arrumaram na cadeira, mas não estavam fazendo. Esse behavioral treatment é muito utilizado para correção de postura. Então, nessa comparação, é só o condicionamento físico intenso contra o condicionamento físico intenso mais correção postural. Os dois têm a mesma eficácia. Acabou? Acabou. Tá? Então, o que eu concluo aqui, galera, nesse estudo?
Eu encontrei para dor lombar, com follow-up de até entre 1 a 2 anos, né? Ou seja, a longo prazo, esse programa de condicionamento físico intenso fez com que os meus trabalhadores voltassem ao trabalho mais rápido comparado a outras terapias. Tratamento usual, outro tipo de exercício. Para dor lombar crônica, aquele outro. Esse aqui para dor lombar subaguda, a curto e longo prazo, o condicionamento físico proposto por esses autores traz uma melhor resposta para dor lombar subaguda comparado a outras modalidades de terapia, tá? Então a gente já começa a dar uma esboçada aqui no nosso slide, só que aí eu coloco aqui, galera, eu tô colocando low e medium, não é medium não, é medium, com todo respeito aos médiums, se houver médium aqui na sala, tá? Respeito todas as crenças, mas o termo que eu quero é medium de meio, do inglês. Low e medium, eu coloquei essa observação porque é o seguinte, os estudos para dor lombar subaguda que dão um resultado positivo da terapia a curto e longo prazo são estudos de baixa qualidade. Já os estudos que dão suporte para dor lombar crônica, para redução do período de afastamento do trabalho, são estudos de qualidade média, tá? Então, na dor lombar subaguda, eu tive alguns estudos trazendo bons resultados a curto e longo prazo, só que são estudos de baixa qualidade, estudos fracos. De dor lombar, eu já tive estudos ali que já não trouxeram resultados tão positivos em relação a outras terapias, só que são estudos de mais qualidade. Estudos que eu posso confiar mais tranquilamente. Beleza? Aí, galera, depois se vocês quiserem dar um confere, todos os resultados estão aqui no final da nossa... Ó, ele vai pegar outras variáveis. Tá tudo aqui no final, tá? O grosso que a gente precisava ver já está ali no meio do texto, para poder tirar a nossa conclusão a respeito do Shaftsman e tentar tomar ainda hoje a nossa decisão clínica. Vamos lá, Perry. Workplace Interventions, Walking Decrease. Aqui o Perry, ele está querendo propor intervenções no ambiente de trabalho, adaptações ergonômicas, ou aumentar o tempo de caminhada para reduzir sintomas musculoesqueléticos em trabalhadores sedentários. E esses sintomas musculoesqueléticos é todo e qualquer tipo de doença musculoesquelética que eu venha desenvolver em virtude do trabalho. Então, o que esse cara está querendo propor? Intervenções para aumentar o tempo que você caminha ou o tempo que você fica de pé para reduzir sintomas musculoesqueléticos, reduzir todo e qualquer problema, patologia que eu venha desenvolver musculoesquelético, tá? Por quê? Tem um dado importante que diz que boa parte dos problemas musculoesqueléticos que a gente desenvolve, nós os desenvolvemos porque nós permanecemos numa mesma posição por muito tempo. Entendam, por muitas horas. Por muitas horas, tá? Na maioria dos trabalhos, essa posição é sentado. Tem muitos trabalhos que eu tenho que ficar muito tempo de pé. Tem. E tem, como nós vimos, os outros trabalhos, principalmente que nós levantamos aí de alguns perfis na cidade de Assis, eu fico muito tempo de pé, ou eu preciso fazer esforço físico caminhando muito de um lado para o outro, ou fazendo... Aqui esse cara está propondo para a galera que fica muito tempo sentada. Então é cobrador de ônibus, é motorista, é piloto de entrega de iFood, motociclista, tudo. Gente que trabalha em escritório, tá? A proposta desse cara é essa: intervenções no ambiente de trabalho para aumentar o tempo da galera de pé ou caminhando para reduzir sintomas musculoesqueléticos. Também vamos para os resultados no meio do texto. Aqui, ó, já tenho
As comparações principais, pelo menos, tá? Ó, Sit Stand Desk versus No Intervention. Esse Sit Stand Desk é uma adaptação na mesa para você ficar um pouco de pé. Dali a pouco você levanta e monta, altera, movimenta, aperta um botão, enfim. E a mesa adapta a sua altura de pé. É uma tecnologia, uma situação que a gente não vai ter tão fácil no Brasil, mas é legal a gente saber se isso funciona, tá? Ó, a diferença média é a curto prazo para dor lombar e a longo prazo, upper back pain, low back pain e upper back pain. Ah, tá. Low back pain é dor lombar e upper back pain é dor cervical, tá? Então aqui, estão querendo saber se essa adaptação na mesa para a galera ficar mais tempo de pé sentado, contra nada, nenhuma intervenção é mais efetiva para reduzir a dor na lombar, na figura 4, ou na cervical, na figura 5, no curto prazo, até 3 meses. Ó, para esses dois estudos aqui, não teve diferença para dor lombar, mas para dor cervical teve diferença. Para dor cervical teve diferença. Ó, no peso do estudo, o peso do Onibene, o peso do Onibene teve uma influência maior. Tá? E aí na hora que eu chamo o VAR aqui, eu não boto a mão no fogo não, tá escuro. Apesar de tá pixelado esse negócio, mas tá escuro aqui, eu acho que toca. Eu acho que toca. Não. Vai, vamos ver os outros resultados para tentar tirar uma conclusão melhor. Não tá. Se fosse esse pixel mais escurinho aqui, eu acho que aqui não toca não. Viu? Eu acho que não toca não. Eu acho que para dor cervical, sit stand desk, eu acho que não toca, mas tá muito perto, mano. Quando tá muito perto assim, quebra as nossas pernas para tirar a conclusão. Ó, vamos lá, outro plot aqui, ó. Intervenções, multi-component intervention, ou seja, naquela outra comparação, eu tava só observando a alteração na mesa de trabalho. Aqui eu vou fazer alteração em vários ambientes. Outcome, proporção de participantes com dor lombar ou desconforto lombar, follow-up short term. Então eles aplicaram as alterações multi-component intervention, aplicaram alterações em vários pontos do ambiente de trabalho, não só na mesa, para verificar a proporção de gente ou com dor ou com desconforto lombar até 3 meses depois de aplicar essas intervenções, tá? Pelo jeito, a curto prazo, as alterações que eles fizeram no ambiente de trabalho multi-component também não trouxeram resultado satisfatório. Seguindo. Vamos dar uma olhada lá. Teve pouco resultado? Vamos dar uma olhada lá embaixo, lá nas... Aqui, ó. Ó, essa aqui é a primeira tabela que a gente viu. A segunda não tem pool, não tem pool. Esse Perry aqui é cheio de fazer umas comparações muito específicas, acaba não fazendo um pool, dificulta a nossa interpretação. Vamos ficar com o que a gente viu lá então, galera. Activity Tracker versus Alternative Intervention or No Intervention. Activity Tracker, deve ter sido algum aplicativo ou algum dispositivo que tem nesses smartwatches agora, que conta a quantidade de passo, quantidade de água que você tem que beber, quantidade de sono que você tem que dormir, essas coisas. Então, colocaram algum dispositivo neles para avaliar e para informar, para dar dica, ó, você está precisando andar mais, está precisando beber mais água, está precisando dormir, para ver se isso tinha alguma melhora em reduzir dor ou desconforto na região lombar a curto prazo, também não teve. Cara, aqui então, de um modo geral, pelo que eu tô vendo dos resultados, essa proposta aqui, para intervenções no ambiente de trabalho, para aumentar o tempo de pé ou caminhando para reduzir sintomas musculoesqueléticos, que aí no caso envolveriam alterações ergonômicas, sem chance.
Lugger. Work break schedules. Aumentar o tempo de pausa no trabalho, tá? O pessoal tem um tempo a mais de descanso. Como ele fala de schedule, então são mais tempos de descanso, mais intervalos no trabalho para reduzir symptoms and disorders, para reduzir doenças, né? A incidência de doenças musculoesqueléticas em pacientes saudáveis. Vamos lá direto no resultado. Vou ver a parte principal dos caras também. Aumentar o tempo de caminhada. Cadê? Figura 3, figura 4, figura 5. Cadê? Mas é. Não aparece aqui, gente. Página 20 e 21. 17, 18, 19, 20. E 21. Vamos olhar lá no final do estudo lá. No final do estudo vai estar com certeza. Lá, 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 lá. Aqui, ó. Começou. Peraí. Vou voltar aqui. Aí, começou. Começou! Perdão. Ó. Additional work breaks versus no additional work breaks. Adicionar pausas no trabalho para reduzir a reportação ou a reclamação de dor musculoesquelética, desconforto ou fadiga. Follow-up curto, de 4 a 10 semanas, sem diferença. Mesma comparação, pausas versus sem pausa, para performance no trabalho, sem diferença. Nada. Tem um negócio, tem um plot aqui que é gigante. Aqui, ó. Ó, pausa versus sem pausa no trabalho para reportar dor, desconforto ou fadiga musculoesquelética. E aqui ele vai fazer um follow-up separado. Primeiramente, qualquer tipo de dor musculoesquelética, follow-up de 10 semanas, 2 meses e meio. Nada. Desconforto musculoesquelético na cervical, follow-up de 4 semanas, nada. Dor lombar, 4 semanas, nada. Membro superior ou braço direito, 4 semanas, nada. Membro superior esquerdo, mesmo esquema, 4 semanas, nada. E não teve nada, gente. Aumentar o número de pausas aqui. É legal que a galera fuma um cigarro, bebe uma água, troca uma ideia, vê um pay-per-view, mas nada. Então, ó, esse do Shaftsman, eu vou deixar ele por enquanto aqui pra gente tentar tomar a decisão clínica. Deixa eu já excluir o do Perry. Deixa eu já excluir o do Lunger. Não deu nada, a gente já manda pro buraco. Roll, deixa eu só lembrar o que esse Roll viu. Intervenções ergonômicas para prevenir dores relacionadas ao problemas musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, no membro superior e no pescoço e em trabalhadores de escritório. Deixa eu só ver aqui se no meio do corpo do texto já tem alguns resultados legais, senão a gente vai ter que ir lá pro rabinho do texto. Results. 1, 2, 3. Vai ter que ir lá pro final do texto mesmo. Quando começa assim, não tem plot aqui pra gente olhar. Aqui, ó. Aí começou. Suporte para arma e braço, suporte para membro superior com um mouse adaptado contra um mouse convencional sozinho. Ah, que legal. Aqui, ó, eles testaram suporte para deve ser algum suporte ou no mousepad ou para você posicionar o braço. E o mouse, galera, é um mouse adaptado. Vocês já devem ter visto aí para vender. Tem uns mouses, assim, a gente usa o nosso mouse aqui, certo? Esse aqui é o meu mouse. Tem uns mouses que eles são assim, ó, de pé.
Abre aí dali a pouco o AliExpress, Kabum, Kalunga, qualquer lugar de informática. Tem alguns mouses que eles estão de pé. A luz do infravermelho fica aqui embaixo. Ele é mais triangular, mais aberto assim, para você utilizar nessa posição, na posição neutra, tá? Você não utilizar ele em prona igual a gente utiliza normalmente, para utilizar na posição neutra. E aí você usa o mouse assim, ó. Né? A ideia é você usar o mouse nessa posição e, de alguma forma, reduzir o esforço muscular do que na posição prono da sua mão, tá? Então, acredito eu que a alteração que eles quiseram fazer no mouse, a adaptação é essa. Não sei se na época 2006, 2008 já tinha isso, mas enfim. Ó, suporte para o braço com o mouse alternativo versus o mouse comum. Suporte por braço teve uma melhora boa para reduzir desconforto na cervical e no ombro até 12, follow-up de 12 meses, follow-up de um ano. Ó, um ano usando esse suporte, reduziu dor na cervical e no ombro. Vamos ver os outros aqui, ó. Mesma comparação, incidência de dor na cervical e no ombro até 12 meses. Ué, qual que é a diferença desses dois aqui? Creative, follow-up. Ó, desconforto nessa região e incidência de perda, disorder, algum problema funcional. Vamos ver. Ó, chorando, o pool não toca a linha do zero. Então aqui, ó, após um ano, foi positivo essa adaptação para o membro superior e para o mouse para esses trabalhadores. Mesma comparação, desconforto no membro superior direito, levando em consideração que boa parte da população é destra, tá? Se funciona em canhoto, deveria testar. Há uma tendência de funcionar, apesar de que... Não, hoje em dia você consegue regular botão direito e botão esquerdo do mouse no Windows, antigamente não dava. Então, se você comprar um mouse tradicional, dá para fazer essa regulagem. Só se você comprar aquele mouse ergonômico, aquele que você usa ele assim, né? Eu não sei se tem mouse para você usar assim, para quem é canhoto, mas vamos lá. Essa mesma comparação para o membro superior direito. Ó, reduziu o desconforto no membro superior desses trabalhadores. Incidência de perda de função, disorder no membro superior, toca a linha do zero danada. Tocou a linha do zero, vou só passando até pelo nosso tempo aqui, senão daqui a pouco dá 11h30, meia-noite, vocês estão querendo dormir, eu tô aqui falando igual o homem da cobra. Nada. Ó, galera, levando em consideração que aqui o trabalho é sobre esse trabalho é sobre trabalhadores de escritório, adaptação no mouse, no caso um mouse ergonômico, e suporte para o braço não ficar solto na cadeira, reduziu desconforto muscular e o número de pessoas que passaram a desenvolver qualquer tipo de problema musculoesquelético na cervical e no ombro. Eu vou deixar ele aqui do ladinho, vou deixar ele aqui depois do Schaftsman. Depois a gente olha para ele, tá? Deixa eu olhar aqui. Próximo autor. Intervenções no ambiente de trabalho para reduzir sitting at work. Ó, o que eu falei, ó, esse sitting é sentar, é passar o tempo sentado. Então, adaptações no ambiente de trabalho para reduzir o tempo sentado. No outro eu tinha adaptação na mesa, né? Na verdade, no outro, depois se vocês quiserem dar uma olhada no texto, eu tenho adaptação na mesa, os caras sugeriram colocar aquela bola de... Aquela bola... Ah, qual que é o nome daquela bola, gente? É a bola da fisioterapia. A bola que se alguém souber a bola, deixa no chat ou fala aí pra mim no microfone, mas a bola que a gente utiliza para fazer exercício, utiliza muito aquela bola para fazer exercício com paciente na neuro, principalmente para trabalhar equilíbrio. Acho que teve uma foto até da clínica, da notícia da clínica no site da FEMA, que eu acho que era a Jaqueline que estava na foto, que ela está fazendo uma intervenção na foto utilizando aquela bola. Então, aquela bola lá.
Eles pegam aquela bola para pôr no lugar da cadeira, para ficar mais confortável, para ficar, sei lá, tentar melhorar de alguma forma, enfim. Naquele trabalho que nós vimos anteriormente, de adaptação no ambiente de trabalho para aumentar o tempo que o cara fica de pé ou que o cara caminha, várias adaptações no ambiente de trabalho. Aqui, adaptações para reduzir o tempo sentado. Vamos lá observar results. Tomara que no results tenha algumas tabelas para a gente tirar alguma conclusão. Quando é assim não tem, né? Ah, não tem. Não tem. Ah, é um gráfico de dispersão. Vamos lá. A gente vai lá rapidão aqui. A gente vai ver todas essas revisões aqui hoje. Semana que vem a gente só vem com o tratamento. Com os tratamentos. Se apertar, o Windows tem que ter o botão do Forest Plot. Você aperta, o Forest pum, aparece na sua frente. Ó, vamos lá. Sit Standing Desk deve ser aquela mesa de você adaptar ela para ficar sentada, adaptar ela para ficar de pé. Com ou sem Information or Counseling versus Sit Desk. Information and Counseling são as adaptações, os ensinamentos ergonômicos para manutenção da postura. Então aqui eles compararam uma mesa adaptável para a pessoa alternar entre ficar sentado e ficar de pé, mais ensinamentos e dicas para arrumar a postura contra uma mesa comum, né? Comparando com pessoas que ficaram na Sit Desk, que seria a nossa mesa tradicional. Só ver aqui para não falar besteira. Terapia de um lado contra terapia do outro. Ó, Sit Stand Desk Only. A mesa adaptada para você ficar de pé e sentar e as dicas ergonômicas trouxeram mais eficácia. Aqui, ó, Sit Desk Only. Você comparar a mesa que levanta e senta, mais dicas ergonômicas, só que a pessoa que fica com a mesa que levanta e senta. A terapia combinada foi mais eficaz. Ah, não. Aqui é só aqui é só o Sit Stand Desk Only, só a mesa. Aqui é o Sit Stand Desk e o Counseling. Então esse resultado aqui é só a galera que usou a mesa para levantar e ficar de pé e sentar, ficar de pé e sentar. Aqui embaixo, mesa para ficar de pé e sentar e mais dicas para correção de postura. Ambos foram mais efetivas do que a galera que só estava na mesa normal, que não fez nenhum tipo de intervenção nem nada. Mesma comparação. Deixa eu ver, essa comparação é o tempo que a pessoa ficou sentada. É óbvio, né? Se você coloca uma mesa adaptada, a pessoa que follow-up short term, até 3 meses. Não, óbvio, se você dá uma mesa que levanta e senta, durante o trabalho, a pessoa vai utilizar essa mesa e vai passar a ficar mais tempo de pé, menos tempo sentada. Sensitive Analysis. Aqui ele deve ter feito algum cálculo estatístico a mais para tentar ter um resultado um pouco mais preciso. Ó, tanto que você vê aqui, ó, os tamanhos de efeito estão muito díspares. Aqui embaixo, ele fez alguma adaptação estatística para reduzir esse tamanho de efeito e tentar tirar um resultado mais puro. Ainda assim, mesma coisa. Né? A pessoa que utiliza a mesa para levantar, adaptada para levantar e ficar de pé, ela passou menos tempo sentada em relação à pessoa que não tem essa mesa. Ó, follow-up, a, lá era curto prazo, aqui é médio prazo. Médio prazo, a mesa adaptada para levantar e sentar foi melhor, mas resultados estranhíssimos aqui. Eu não vou levar isso em consideração, não. Ó, aqui quando começa a aparecer essa seta, esses tamanhos de efeito muito grande, cara, é furada.
É Ciladabino. Curto prazo. Cara, a curto prazo, a galera que tem uma mesa adaptada fica menos tempo sentada em relação à galera que não tem. Legal. Mas não tem nenhuma. Não tem nenhuma comparando dor, comparando nada. Work performance. Pá, legal. Ó, proporção de dias doentes. Não teve diferença. O que interessa pra gente não teve diferença. O pessoal que tem a mesa adaptada fica mais tempo de pé, alternando entre ficar de pé e ficar sentada, mas na hora de desenvolver doença musculoesquelética, tanto faz. A mesa ser adaptada ou não. É só mais custo para a empresa. Que eu sou a favor. Quanto mais custo para o patrão para melhorar a vida do trabalhador, melhor. Mas nesse caso não melhora. Então, a gente pode gastar o dinheiro com outra coisa. É. Vamos tirar o Shresta também. Vogel. Tentar acabar pelo menos as revisões hoje. A gente toma decisão clínica na próxima quarta. Toma decisão clínica antes de começar a aula e já entra com o próximo tema. Programas para acelerar o retorno ao trabalho para evitar a reincidência de doenças relativas ao trabalho. Então, a pessoa teve um problema no trabalho, uma doença desenvolvida em virtude do trabalho, se afastou, você vai aplicar um programa para que essa pessoa possa voltar ao trabalho o quanto antes. Programas voltados para acelerar o retorno ao trabalho, para reduzir a reincidência de trabalhadores com que tiveram afastamento em virtude de doença que desenvolveram no trabalho, tá? Vamos observar se nos resultados já aparecem algumas figuras interessantes que a gente não precisa pular lá para o final. Aparece sim. Ó, prática usual é o controle, e aí é tratamento médico comum, e programas voltados para acelerar o retorno das pessoas ao trabalho, tá? A follow-up de 6 meses dá nada, follow-up de 1 ano não dá nada, 2 anos também não. Aqui no caso, o outcome era tempo de retorno, quem volta mais rápido. Se é quem fez tratamento usual ou quem fez o programa coordenado para acelerar o retorno ao trabalho. Os dois voltaram no mesmo tempo. Agora, as duas mesmas terapias, quantidade de dias de afastamento do trabalho. Follow-up de novo, 6 meses, 1 ano e 2 anos. Se eu fizer esse programa que eles estão propondo de acelerar o retorno ao trabalho, ou se eu fizer o tratamento usual médico, mesma coisa. Proportion at work at the end of the follow-up. Proporção do trabalho no final. Tá. Proporção de pessoas que se mantiveram trabalhando até o final do follow-up de maior que 12 meses. Então, eles aplicaram o programa para acelerar o retorno ao trabalho, compararam com a prática usual, tratamento convencional, e verificaram a proporção de pessoas que retornaram ao trabalho, que fizeram o programa de reabilitação, com o pessoal que fez o tratamento usual. Mesma coisa também. Pessoas que nem conseguiram voltar ao trabalho. Mesma coisa também. Bom, já excluo o Vogel também. Hlubil. O Hlubil na página 6 está o resultado. Efetividade de uma intervenção para retorno ao trabalho para dor lombar subaguda. Lá era dor muscular de um modo geral.
Aqui é dor lombar subaguda. Ué, ele não faz o pull? Esse monte de gente, ele não faz o pull? Como é que estranho. Ó, ele vê várias variáveis. Eles têm várias variáveis. Ó, razão de pessoas que voltaram para o trabalho, dias de afastamento, status funcional e dor. Algum score para avaliar a dor. Deixa eu ver o que é FT e FC. Tratamento, a intervenção que eles estão testando e o tratamento usual, né? Tratamento do grupo controle. Então, é o grupo controle e o tratamento. O que é esses asteriscos? Deixa eu ver. Lá. Desvio padrão foi substituído. E aqui. Estudo com alta qualidade metodológica. Tá, então esses estudos que tem o jogo da velha aqui são estudos bons, pelo que ele está falando. E aqui eles precisaram mexer no desvio padrão e mexe no tamanho de efeito também. Tá, vamos lá então. Ó, Hagen, um estudo de boa qualidade. Rosenau, Stan, Stormheim. Stormheim, os protocolos dele melhorou dor. Protocolo cognitivo de exercício melhorou a função, mas dia de afastamento ficou a mesma coisa em relação ao controle. O Hagen reduziu a quantidade de pessoas afastadas do trabalho. O Rossignol só melhorou o status funcional. 6 meses. 1 ano. Getchell reduz a quantidade de pessoas afastadas. Hagen também. O Stahl só melhora dias afastados. 2 anos. Todo mundo a mesma coisa. Nossa, follow-up de 3 anos. É psicopata esse Hagen. Days of sick leave. Ó, dias que a pessoa ficou afastada. A galera que faz o tratamento dele ficou menos afastada que esse dia. Ó, galera. Não tem pool, né, mano? Precisava de um. Ó, aqui mesmo precisava de um pool aqui, ó. Pool aqui, pool aqui, pool aqui, pool aqui, pool. Ó, precisava de pool, cara. Pelo que o autor tá mostrando aqui, ó. Por ter alta qualidade metodológica do estudo, eu não vi a escala que eles usaram para avaliar, mas esse Hagen aqui, tendo alta qualidade metodológica, ele apresentou resultados interessantes no follow-up de médio prazo e longo prazo, 1, 2 e 3 anos. Mas não tem pool, cara. Ó, Days of Sick Leave, ó, 1 e 3 anos, galera que reduziu o número de dias afastada, quantidade de gente que se afastou do trabalho. Cara, é aquela coisa, tem que ter um pool. Se ficar o estudo solto assim, dificulta a nossa conclusão. Eu até poderia ler esse estudo do Hagen aqui, ó. Ó, efetividade de uma intervenção para retorno ao trabalho para pessoas com dor lombar subaguda. Ó, pela curiosidade, eu até abriria esse Hagen aqui, mas nessa revisão fica difícil, cara. Fica difícil. Como é que já teve um estudo que não observou efetividade aqui, eu vou deixar ele lá junto com o Roll lá. Não deveria considerar, mas eu vou deixar ele lá. Vamos ver. Lowry. Tá acabando, galera. Eficácia de intervenções no ambiente de trabalho para dor no ombro. Ó, aqui já é para dor no ombro. Alterações no ambiente de trabalho. Então é ergonomia. Aqui, ó, pull. Comparando com o grupo controle, alterações ergonômicas para reduzir a prevalência de dor no ombro. Então,
intervenção ergonômica e grupo controle para reduzir prevalência de dor no ombro. Aqui ele dá o tempo, o período? Não, né? Não fala se é a longo prazo. Não fala se é a longo prazo, não. Então, só fazer ergonomia para reduzir dor no ombro, aqui teve efetividade, teve eficácia. Tem mais comparações aqui. Pera aí, tinha mais comparações. Opa. Ah, essa comparação aqui, ó. Sabia que tinha mais comparação. Ó, reduzir a dor no ombro em paciente sintomático e pacientes assintomáticos. No caso, ele deve levar em consideração os pacientes que tiveram dor e também a ausência de dor nos pacientes que já também não tinham dor no ombro. Ó, as alterações ergonômicas foram mais eficazes do que não fazer nada. Aqui ele leva em consideração só paciente sintomático. Ah, tá. Então aqui no primeiro gráfico ele faz uma correção com o paciente assintomático e no segundo com o paciente sintomático. Tá, nos dois, levando em consideração tanto um quanto o outro, houve redução de dor no ombro. Paciente sintomático e paciente assintomático. E aquele gráfico lá embaixo, a prevalência de dor no ombro no controle em relação ao quem fez intervenção. Então aqui ele observa quem reduziu a dor no ombro entre só sintomático, parte que fez alteração ergonômica, parte que não fez nada. E aqui levando em consideração toda a galera, tivesse dor no ombro ou não, tá? E aqui a quantidade de gente que tinha com dor no ombro após o fim da intervenção. Ó, aqui, ó, resultado, a ergonomia funcionou legal. Deixar aqui junto do Shafts matando. Não, vou deixar aqui, ó, para membro superior. Ó, terapia manual combinada com exercício terapêutico contra só exercício terapêutico sozinho. Shoulder Impingement Syndrome. Vamos ver o que é impingement rapidinho? Vamos traduzir isso aqui tudo, vamos ver. Shoulder Impingement Syndrome. Galera do chat, nada. Vou jogar aqui no Translate aqui. Ah, síndrome do impacto. Síndrome do impacto. Então, terapia manual combinada com exercício versus exercício sozinho para observar a melhora em síndrome do impacto. Vamos ver. Aqui começa, ó. Ó, para avaliador, só terapia manual mais exercício versus só exercício para síndrome do impacto. Terapia manual mais exercício foi mais eficaz, mas tamanhos de efeito aqui muito grandes. SPED deve ser alguma escala para avaliar a condição funcional, algum questionário. Não teve diferença. Força muscular, rotação externa. Ó, só o exercício foi mais eficaz do que o exercício com terapia manual. Amplitude de movimento, mesma coisa. Amplitude de movimento na elevação e na abdução. Essa elevação então deve ser a flexão e a abdução. Qualquer uma amplitude de movimento, mesma coisa. Tá, então o exercício foi superior para aumentar a força e a terapia manual mais o exercício foi superior para melhora da dor. Só que levar em consideração o pool de um com o pool do outro, ó, esse estudo, essa comparação de força, ela tem estudos com peso maior. Deixa eu ver o do Benel aqui. O Benel tá aqui no meio também? Tá. O Benel tá aqui no meio também. Ah, estudo inconclusivo, cara. Estudo inconclusivo. Um tá com tamanho muito grande, o outro, o exercício aumenta a força, mas não fala da dor. Ah, estudo inconclusivo também. Galera, o que nos sobra de concreto?
Ó, esse primeiro estudo para eficácia, eficácia de intervenções para dor no ombro, tá? Alterações ergonômicas para dor no ombro, trouxe resultados interessantes. A gente só precisa observar uma coisa, tá? Observar que tipo de intervenção que foi essa? Se foi só exercício, se foi se teve exercício, teve intervenção ergonômica, sem sombra de dúvida. Se teve exercício também ou não, tá? Mas teve intervenção ergonômica, falta saber se teve exercício. O Shaftsman, o que o Shaftsman tá? Tratamento para paciente com dor lombar. Dor lombar aguda e dor lombar crônica, né? Ele tava observando. Dor lombar aguda e dor lombar crônica, que aí dor lombar aguda, resultado positivo a curto e longo prazo, mas estudo de baixa qualidade. Dor lombar crônica, resultado só a longo prazo, estudo de qualidade média. Aí depois teve esse Hubble, com um programa de tratamento para dor lombar subaguda, que tem potencial até, mas o pool dele é um pouco atrapalhado. Ó, entre esse Hubble e esse Shaftsman, eu fico com o Shaftsman. Porque o Shaftsman coloca o pool e os estudos são de qualidade um pouco melhor. Aí eu consigo tirar uma conclusão mais direta e eu consigo, em cima dessa conclusão, selecionar o que eu quero fazer, tá? E aqui ele está avaliando retorno ao trabalho a curto, médio e longo prazo. O Hillobel também faz uma avaliação parecida. Nessas duas comparações, ainda que aqui não tenha pool, mas eu consigo ter em mente que para dor lombar subaguda, eu posso pegar algum protocolo desse de retorno ao trabalho e aplicar nos meus pacientes. Para dor lombar subaguda, eu já tive 2 revisões falando a mesma língua, tá? Então, bloquinho de notas aqui, ó. Ó, dor lombar subaguda, tá? Eu tenho intervenções, a gente só precisa ver quais são na próxima aula. Para dor lombar crônica, qual que era esse rol aqui? Alterações ergonômicas do membro superior. Que foi aqueles resultados lá que a gente encontrou para adaptação do mouse, né? Mas o Lowry aqui nos trouxe alguns resultados. Então, vamos lá. Só no ombro ou barra membros superiores, eu tenho ergonomia plus exercício, com resultados mais convincentes. Eu só não achei nada de membro inferior, velho. Eu vou continuar procurando, até porque semana que vem eu vou precisar separar os estudos para a gente poder tomar decisão clínica e observar que tratamento nós faríamos hoje, tá? Então aqui eu tenho um resumo do que nós observamos, tá? Nos nossos slides, já está na área do aluno, acho que só os últimos 2 estudos que eu coloquei, eu vou colocar. E semana que vem eu vou tentar buscar tratamento para membro inferior, ver se eu observo alguma coisa para trabalhadores em específico. Mas para dor lombar subaguda, dor lombar crônica e membros superiores, nós conseguimos encontrar tratamentos fixos. E além disso, eu vou fazer uma adição em cima, principalmente de dor lombar.